Muito prazer, gente. Eu me chamo Manassés Rodrigues, estudante do Colégio Embraer Juarez Vanderlei, da primeira série, e professor de História de vocês aqui no cursinho Volvial. Bom, hoje vamos falar sobre Grécia Antiga. Um dos assuntos mais importantes na história, até porque desencadeou diversas outras políticas ou a arte, a cultura que temos hoje, inclusive a filosofia e também a ideia de democracia que hoje é pregada sobre a nossa sociedade. Quando falamos de Grécia Antiga, separamos todo o nosso momento, nosso tempo, nossa história em 5 partes. Começamos com pré-homérico, homérico, arcaico, o clássico e o período helenístico. Na nossa aula a gente vai ver um pouquinho sobre cada um. O primeiro período, o pré-homérico, que vai do século 20 até o século 12 a.C., é marcado por os principais fatos, até porque ele é o primeiro, então ele tem a formação. Alguns povos, principalmente os aqueus, que foram os que mais formaram a Grécia. Criaram algumas cidades, uma cidade mais urbanizada, o povo vivia mais em conjunto em cidades. Logo depois tivemos a chegada dos jônios e eólios, outros povos também imigrantes do norte que vieram de forma pacífica para conviver ali também na Grécia. A economia deles, como lá na Grécia era um solo muito montanhoso e infelizmente era ruim para cultivar. Por mais que os gregos sim cultivavam também, eles tinham a sua principal economia voltada para venda, para comércio, até porque se você não pode plantar as coisas, vai ter que fazer coisas para vender. Então eles utilizavam a metalurgia, que é você conseguir fundir metais, principalmente o cobre, o artesanato, para conseguir vender. Vender aonde, Manassés? Eles vendiam no mar Mediterrâneo, que era um mar que banhava as águas da Grécia, até porque a gente tinha lá um litoral recortado, que permitia diversas embarcações irem e virem para o comércio. Além disso, tem uma palavrinha que é muito importante a gente saber o que significa, que é subsistência. Ou seja, eles produziam o essencial, o suficiente para eles comerem, para eles continuarem vivos. Ou seja, a única forma de alimentação deles lá, que eles produziam, era para eles. Então eles não produziam alimentos para vender, mas sim só para eles. O que eles vendiam era isso aqui, metalurgia, artesanato e outras coisas. A cultura, a gente tem um grande fortalecimento cultural e filosófico. Porém, a filosofia não surge nessa época, esquece isso, por mais que surge na Grécia, não é no pré-homérico. A gente tem um fortalecimento dela, então ela está começando, tem algo a ver, mas não é filosofia ainda. Mas algo que é importante é saber isso aqui, que são as narrativas míticas. Então, a partir daqui, a gente vai ter uma cultura totalmente voltada a histórias, inclusive uma das cidades lá tem o mito do Minotauro, então aqui surge muito dessas histórias também. No período homérico, que vai do século 12 até o século 8 antes de Cristo, a gente vai ter uma das coisas que já começa a impactar a Grécia, que foi a chegada dos dórios. Esse povo dório, ele era um pouco diferente dos outros que a gente viu anteriormente. Eles não chegaram pacificamente, pelo contrário, por causa da sua militarização, que é um povo que tem os militares e exércitos, toda a cavalaria, armas, muito mais avançado. Eles simplesmente dominaram, eles invadiram e detinham o poder. Então a gente marca, o que marca o homérico é a invasão dos dórios, porque eles, assim como outros povos, eles chegaram muito mais agressivamente. Aqui a gente começa a ter uma das coisas que vai gerar as cidades, que temos depois, são chamadas de polis. Neste início, a gente vai ter disputa por terras. Isso vai gerar uma desigualdade social, porque pensa, se eu estou disputando algo, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, alguém tem que ter dinheiro, e não. Na parte econômica, a gente vai permanecer praticamente a mesma coisa com o comércio e a economia de subsistência. Bom, isso aqui, as disputas por terras, vão gerar isso daqui, que a gente chama como se fosse a cidade da época, mas não tem nenhum viés político. Então é apenas de organização com as pessoas lá, proteção, segurança, mas nada de política. Gênus ou demo vai ser encontrado para estar falando sobre esse assunto. Isso aqui era como se fosse a terra dos paters, que vão ser realmente tipo pais da demo dos gêmeos. Por quê? Porque esses demos, esses gêneros são formados por uma família que não é de sangue. Então uma família que não é de sangue seriam grandes amigos, grandes pessoas que têm confiança, que é formado, que formam as gêmeos e demos. E o pater é aquele que tem a maior caracterização, ele é tipo o rei, ele entende de tudo lá. É de cultura, é com ele, é sobre, na política não tinha, mas era economia, é com ele, até mesmo o caráter religioso também é com o pater. E aí a gente terá a nossa primeira pirâmide da sociedade da época, que vai ser essa daqui, onde a gente vai estar mostrando as desigualdades sociais. Os eupátridas eram como se fossem os donos das terras junto com os paters. Então eles detinham um maior poder, até porque quem tem as terras coloca os outros para trabalhar na terra, comanda como vai ser.
e por isso eles ficam em primeiro. Os geórgios é como se eles fossem parentes mais distantes dessa família. Então eles têm um pouco a ver, mas não têm tanto privilégio quanto quem é diretamente da Gênesis, do Demo. E os tetas, eles são aqueles que não têm ligação nenhuma. Então, por mais que eles não são escravos, é bom a gente aprender isso, eles não são escravizados nem nada. Eles são homens livres, pessoas livres, porém, não têm nenhuma terra e não possuem, eles trabalham para eles mesmos. É uma sociedade mais marginalizada, porém não são escravos. Então é bom a gente lembrar disso. E é claro, mais pra frente as terras vão ficar ainda mais divididas. E aí é claro que os eupátridas e pátridas vão ter muito mais privilégios do que os tetas. E é isso que a gente vai ver agora. Chegamos em um dos, se não o período mais importante da Grécia Antiga, até porque aqui a gente vai conhecer as duas cidades que a gente chama de poli, mais importante de todas, que é Esparta e Atenas. Só para começar, o período arcaico, ele é mediado, ele é começado pela divisão oficial das terras, das que a gente vai chamar de cidades-estados, chamamos de poli. Porém, quando a gente tem esse termo aqui, ó, cidades-estado, é uma cidade que tem a sua política interna diferente das outras. Por exemplo, no Brasil, uma lei que é colocada lá no Acre é também feita aqui em São Paulo. Já nas cidades-estado, não. Se eu tenho uma política no lado direito, no lado esquerdo, eu já não preciso seguir essa política. Atenas já passou por vários tipos de governo, seja monarquia, oligarquia e tirania. Cada um deles contribuiu para uma forma de você conseguir controlar o povo. Na monarquia tínhamos Areópago, a oligarquia contribuiu para Arcontada e a tirania para Bulé. Mas em 510 a.C., uma pessoa chamada Clístenes teve uma ideia que simplesmente foi colocar e criar a eclésia. A eclésia é como se fosse o voto do povo, o voto popular para as pessoas, onde cerca de 600 eclésias formados por cidadãos de Atenas iriam lá e votavam em as decisões que eles achavam que seria melhor para o povo. Porém, tem uma vírgula aí, e é uma grande vírgula, até porque os cidadãos não eram muito bem cidadãos. Na verdade, para ser cidadão, você tinha que ser homem, livre e descendente ateniense. Então, se você era um imigrante que chegou lá, você não era um cidadão. Se você era uma mulher que é nascida ateniense, você também não é uma cidadã. Então, na verdade, essa ideia de democracia é um pouquinho meio errada. A gente não realmente está vendo o povo em si, mas só alguns deles. Porém, a economia deles permanece sendo um comércio. Isso é bom a gente entender, porque na cidade do lado aqui, a economia deles vão ser saques. Lembrando que a gente estuda Atenas e Esparta não porque são as únicas, mas sim as mais influentes, que tiveram a maior influência em mudando a Grécia Antiga. Vocês lembram que lá no comecinho eu disse que a filosofia não tinha surgido na época do pré-romérico? Então, ela surge agora, a cultura e a filosofia, principalmente do lado de Atenas, ela aparece e é muito influente, ela cresce muito rápido. Mas em Esparta é um pouquinho diferente. Você lembra lá quando a gente teve a invasão, lá no período pré-homérico, para começar o homérico, a invasão dos dórios? Então, esses mesmos dórios criaram essa cidade aqui, as polis criaram essa poli, a Esparta, que é uma cidade totalmente militarizada e estamental. Manassés, o que é militarizada e estamental? Lembra, militarizada, militar, logo foco no exército, foco nas armas, foco nas guerras. E estamental é uma sociedade que, por exemplo, eu nasço X, eu vou morrer X. Então, se eu nasço pobre, eu vou morrer pobre. Lá era a mesma coisa. Se você nascesse em uma classe social maior, você morreria nessa classe social maior, você não abaixaria nem aumentaria. Quando eu digo que a educação é voltada para a militarização, por quê? Porque lá, para você ser um espartano de fato, você tinha que ter toda a sua vida voltada para as guerras militares, tanto que provavelmente você conhece os espartanos, já apareceram em muitos filmes. Então eles são todos voltados para a guerra, tanto que na educação deles, as crianças que eram escolhidas, até porque se você não tinha capacidade para lutar numa guerra, você era simplesmente jogado fora enquanto bebê. Lá eles eram todos ensinados a ter uma xenofobia com outros povos, porque quando você tem uma xenofobia com outro povo, você inibe ele da capacidade de ser um humano, e dessa forma você consegue efetuar melhor os saques e as guerras. Aqui a nossa democracia ela é feita assim. Na Jerusa era gerida por um conselho de anciãos, então eles eram ainda mais do que qualquer outra identidade política, eles que decidiam acima de todos. Na diarquia eram dois reis juntos, assim, dois reis para conseguir conciliar melhor as decisões, junto com a Jerusa, mas Jerusa sempre em primeiro. E a Apela era como se fosse mais um conselho geralzão, uma assembleia voltada para os cidadãos conseguirem discutir também. Bom, essa é a ideia principal do período arcaico, é bom a gente lembrar sempre de Esparta, mais militarizada, e Atenas um pouco mais cultural, um pouco mais democrática. Tá bom, Manassés?
já entendi que Atenas e Esparta são as mais importantes e estão crescendo muito. Mas espera aí, elas não vivem no mesmo ambiente lá? Uma hora elas iam se encontrar, elas iam se chocar. E é exatamente isso que vai acontecer no período clássico. Bom, o período clássico ele é marcado principalmente por guerras, que é passado do século V ao século IV a.C. Na realidade, Atenas começa a crescer muito nesse período. Então a gente vai ter um imperialismo ateniense, que é um domínio sobre outras polis, outras cidades, chegando até mesmo a criar a Liga de Delos, que como Atenas começou a crescer muito, ela conseguia se juntar com outras polis e ter um exército maior, ter um povo maior, e aí ela começou a cobrar tributos para outras polis em prol de proteção ateniense. Também tivemos a participação desse carinha aqui chamado Péricles. Não é o cantor, não, mas ele foi um comandante lá de Atenas e durante o governo dele, a cultura e a economia de Atenas chegou no seu auge. Então Atenas começou a ser simplesmente a maior polis de todas. Então ela começou até mesmo a comandar, como a gente pode ver, imperialismo. E é claro que enquanto Atenas estava crescendo, tinha Esparta também, não existia apenas o mundo grego. Os persas também existiam. E quando eles viram aquele povo que conseguiam ter a metalurgia, conseguiam ter culturas, artesanatos, eles decidiram invadir. O que gerou as guerras médicas. Não tem nada a ver com médico, cirurgia, nem nada que você vai no hospital. Mas as guerras médicas são marcadas pelo confronto dos gregos contra os persas. Os gregos sempre liderado por Atenas. E é claro, entre os gregos e persas, o poder que Atenas tinha não deu para os persas e os gregos saíram campeões aí desse confronto, as guerras médicas. Não foi mais que uma, porém é um período também marcado aí do clássico, que é um período principalmente de guerra. Porém, é claro que como o mais brigão de todos ali, Esparta não ia poder ficar quieto. Esparta fez parte da Liga de Delos, estava lá ajudando, só que ela decidiu se virar contra Atenas e simplesmente criou a Confederação do Peloponeso, que era uma confederação com outras polis que estavam cansadas daquele domínio de Atenas e queria crescer também, não gostariam. E bom, quando Atenas viu isso, não deu outra, guerra. E bom, a guerra foi acontecida onde? Aconteceu onde? No ambiente grego, nas duas cidades e em demais polis. Isso ocasionou uma destruição muito grande da Grécia. E se você pode ver até fotos atuais hoje, ela é toda destruída geralmente por causa disso. Por causa dessa guerra aqui, que não teve vencedor. Por mais que a Liga de Delos era gigante, a Confederação do Peloponeso tinha Esparta, e Esparta era uma ótima guerreira, lembra que a gente viu, militarizada, então acabou que as duas, empataram e ficaram muito fracos, porque em uma guerra você vai ficando fraco, você vai perdendo o seu dinheiro, por mais que a Atenas tinha bastante, você vai perdendo seus soldados, seus homens, a cultura, tudo, e elas ficaram muito fracas. Se antes elas só ganharam dos persas porque elas eram fortes, agora elas vão ter que enfrentar outro oponente, só que dessa vez elas são fracas. Será que elas ganham? E finalmente chegamos no nosso último período, o período helenístico, que vai do século IV ao 2 a.C. Como visto anteriormente, Atenas, Esparta e as demais polis estão enfraquecidas agora e não tem como mais vencer. Por isso não restou nada a perder para o povo macedônio vir e dominar toda aquela região. Mas Manassés, agora eles não estão mais lá, então deixou de ser a Grécia. Não. Os povos saíram, mas ainda continua sendo Grécia. E bom, a Macedônia, que tinha um grande exército, viu essa oportunidade através, depois, lembra sempre, da Guerra do Peloponeso. Então, o que marca a passagem do período pro período helenístico, do período clássico pro helenístico, é a Guerra do Peloponeso, Esparta contra Atenas. E aí os macedônios vêm através de Filipe II, é esse nome aqui que dominou a Grécia Antiga lá, que dominou Esparta, que dominou Atenas e as demais polis. Porém, Filipe II, por mais que ele dominou um grande povo, não foi o auge do Império Macedônio. Porque, na realidade, o auge foi essa pessoinha aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem, Alexandre o Grande. E realmente ele foi o Grande, porque hoje, provavelmente, você já deve ter ouvido a cidade de Alexandria, é um nome por causa dele, porque ele dominou muitas partes do Oriente. Começando com seu pai, Filipe II, e Alexandre foi expandindo todo o Império Macedônio. Até porque
Esse é o foco do Império Macedônio, expansão de terras. E a miscigenação, que é a cultura. Então eles vão colocando a sua cultura, vão colocando a sua etnia, a sua raça dentro dos outros povos no Oriente. Então o helenístico ele é marcado por isso. Agora a gente não tem mais Esparta, não tem mais Atenas. E esse povo aqui é muito, mas muito territorialista. Eles simplesmente vão estar conquistando praticamente tudo até que chega a Roma. Mas aí isso é uma história para outro dia. Bom, gente, essa foi a nossa aula de Grécia Antiga. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de, caso não tenha entendido, dá uma voltada, dá uma lida, uma pesquisada a mais. Pode ajudar demais. Espero realmente que vocês tenham aprendido algo aqui. Fiquem com Deus e muito obrigado.